Nós vamos meditar a partir do verso 20, mas eu quero ler a partir do 14 para que tenhamos visão do todo. Essa perícope que é o coração da carta de Tiago. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um homem ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O Senhor nos abençoe. Os versos 14 a 26, eles sintetizam, resumem aquilo que é central nessa carta pequena, ao mesmo tempo tão importante, tão profunda, tão rica no seu conteúdo. E esse parágrafo, essa perícope, trata da relação entre a fé e as obras. Esse é um tema caro, um tema importante. Um dos sinais de nossa maturidade espiritual é entender essa temática, a relação entre fé e obras. Há muitos crentes que, a despeito de terem muito tempo na igreja, não discerniram ainda essa relação, essa dinâmica entre fé e obras. E esse texto é muito rico para nos instruir. Bem, nos dois estudos anteriores, examinando essa passagem, nós nos deparamos com alguns versos que são dissonantes. Você sabe que é uma coisa dissonante? É uma coisa que parece sem harmonia, não é? É um solavanco. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez dois desses versos que são assim estranhos no primeiro momento. Vejam, o verso 17 e o verso 20. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. E o verso 20, quando Tiago diz: uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Nós somos batistas, esta é uma igreja herdeira da tradição protestante, reformada, e um dos pilares da fé cristã que a reforma resgatou é justamente a doutrina magna da justificação pela graça mediante a fé somente. Então, um dos temas do Novo Testamento é que a justificação, uma linguagem forense que Paulo emprega, entre outros escritores, para falar que nós somos declarados justos diante de Deus pela justiça de outro, isto é, de Cristo, é um ato da graça de Deus que nós recebemos pela fé. Essa é uma doutrina consagrada na Bíblia. Mas parece que Tiago está em contradição. Porque ele está falando que a justificação é por obras e não somente pela fé. É por essa e outras razões que, no decurso da história, muitos teólogos, pastores, pregadores fizeram juízo de Tiago. Lutero, por exemplo, famoso por dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque ele parecia contradizer o grande apóstolo Paulo. No entanto, quando nós vamos examinando mais detidamente as escrituras, o contexto de Paulo, o contexto de Tiago, e aprendendo com os grandes mestres da igreja, nós percebemos que não existe conflito entre Tiago e Paulo. Se nós admitirmos conflito entre Paulo e Tiago, a gente coloca uma dinamite no fundamento da escritura. Nós não podemos admitir conflito. Existe uma aparente contradição, o que nós chamamos de paradoxo. Mas quando a gente olha para o texto, a gente consegue adequadamente
dirimir essas dúvidas. Eu citei um teólogo escocês chamado William Barclay, e eu quero repeti-lo mais uma vez, antes da gente examinar os versos subsequentes. Ele diz assim: não somos salvos por fazer obras, mas para fazer as boas obras. Essas verdades gêmeas da vida cristã. Paulo insiste na primeira e Tiago na segunda. De fato, não se contradizem, mas se complementam. A mensagem de ambos são essenciais à fé cristã em sua forma mais plena. Como disse Lutero, a fé salva sem obras, mas a fé que salva vem sempre acompanhada de obras. Portanto, o que é consensual na teologia evangélica ortodoxa? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e somos salvos para as obras. As obras não salvam, mas elas evidenciam quem são os salvos. Deus espera que sejamos praticantes de boas obras. Não é? Paulo chega a dizer aos Efésios que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Efésios 2:10. O próprio Cristo disse isso no famoso Sermão da Montanha. Nós deveríamos glorificar o nome do Pai através das obras neste mundo. Ou seja, as nossas obras, produzidas pelo Espírito em nós, glorificam a Deus. São uma evidência de nossa transformação. O ponto é que Tiago está se dirigindo para uma comunidade, majoritariamente de judeus convertidos à fé cristã, que, por circunstâncias que nós tratamos aqui nos capítulos anteriores, caiu naquilo que Bonhoeffer chamou de graça barata. Ora, se já sou salvo pela graça, se Cristo já fez tudo, podemos viver de qualquer maneira. Em alguma medida, aquelas pessoas estavam apegadas à salvação pela graça, apegadas à salvação pela fé, e estavam negligenciando essa faceta da vida cristã, a vida transformada, os frutos dignos de arrependimento. Por isso, Tiago diz, a fé sem obras é morta, ou seja, é inoperante. Há uma suspeição sobre a vida daquele que professa a fé, mas essa fé não vem acompanhada de transformação. E Tiago, então, vai tratar isso em toda a carta. Esse é um tema central na carta dele, espalhado em vários momentos. E nós precisamos entender essas verdades. Ainda falando sobre o estudo anterior, nós falamos sobre 3 evidências de uma fé morta que Tiago trata aqui. Uma fé morta é uma fé sem santidade, uma fé sem piedade, uma fé sem caridade. Ou seja, não há reflexos do caráter de Cristo. Santidade significa basicamente isso, é refletir o caráter de Deus em nós. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, santidade não é perfeccionismo moral, não é verniz moralista. Santidade é imitar o caráter de Deus. Então, a verdadeira fé, o verdadeiro salvo, busca se tornar cada vez mais parecido com o seu Deus e Pai. Uma fé sem piedade, piedade aqui é o conceito de afeição, né, de amor afeiçoado pelo nosso Salvador. Então, essa fé robusta, essa fé verdadeira, a fé viva, ela tem que vir acompanhada disso, desses afetos santificados. Então você não é membro de um clube, você não é simplesmente alguém que trocou de religião, você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus e à medida que você o conhece, mais você o ama, mais você deseja obedecê-lo, mais afeição você tem pelo seu Salvador. Então, uma fé morta não tem piedade. Piedade no sentido pleno dessa palavra. E também, uma fé morta é caracterizada pela falta de caridade. Tiago, inclusive, fala aqui, nos versos que nós lemos, sobre despedir pessoas necessitadas sob o argumento mais esdrúxulo, né? Vão em paz, aqueçam-se, vistam-se, eu não tenho nada a ver com isso, né? Quando, na verdade, em harmonia com o que o próprio apóstolo João vai dizer, se nós não amamos a quem vemos, nossos irmãos, não podemos afirmar que amamos a Deus a quem não vemos, né? Nós devemos amar não apenas de língua e palavras, mas de fato e verdade, João diz isso. Portanto, a carta de Tiago é escrita para judeus convertidos, eles eram ortodoxos, eles tinham posicionamentos doutrinários bem definidos, mas não estavam demonstrando maturidade espiritual,
E Tiago escreve como um pastor a fim de corrigir essas deficiências todas. No verso 19, salta aos nossos olhos também uma expressão que Tiago usa aí. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago fala, para escândalo deles, da fé dos demônios. Sou estranho isso, né? Fé aqui como um conjunto de verdades, tá? Não é confiança, mas um conjunto de verdades. Proposição, dogma, doutrina. Ou seja, os demônios são ortodoxos, eles têm boa doutrina, eles sabem quem Deus é. No entanto, Tiago está dizendo, você crê que Deus é um só? Isso é caro para o judeu. A unicidade de Deus. Deus é um. Uma só essência. Nós somos monoteístas, trinitários, cremos no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas, mas o conceito da unicidade é inegociável para nós. E para o judeu, então, o Shemar Israel, Deuteronômio 6, estava diante deles todas as manhãs. Então, Tiago pergunta, você crê que Deus é um só? Fazes bem, está certo, parabéns. Agora deixa eu te dar uma informação, os demônios também creem que Deus é um só. Creem e tremem. Então, o Tiago está falando sobre o perigo de ter uma fé meramente intelectual, que faz assentimentos intelectuais, ou seja, concorda com proposições doutrinais, mas falta aqueles elementos que nós citamos. Falta santidade, falta piedade, falta caridade. Portanto, a intenção de Tiago aqui é colocar um machado na raiz da falsa fé. Esse é um assunto que ele está tratando desde o capítulo 1, quando ele fala da verdadeira religião, que é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Então, Tiago está tratando aqui do contraste entre a verdadeira religião e a falsa religião, entre a fé viva e a fé morta. E a partir do verso 20, que vai ser objeto da nossa reflexão, fechando o capítulo 2, ele vai apresentar mais 3 verdades complementares sobre a fé e as obras. Vejamos então. A primeira delas que se destaca aí é a seguinte: a fé sem obras é inoperante. O verso 20 diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? É interessante porque Tiago vai usar um recurso, ele não é um teólogo do naipe de Paulo. Ele é um teólogo mais prático, focado mais em questões éticas, mas ele tem boa doutrina também. Mas o que me chama a atenção é que esse verso 20, ele usa expressões aqui carregadas de emoção. Sabe quando você está tratando um assunto que aquilo mexe nas entranhas? Ele está fazendo justamente isso. Ele está usando uma linguagem aqui que é chamada de diatribe. Ele está levantando o interlocutor imaginário, como ele fez algumas vezes nos capítulos anteriores. E ele fala, queres, pois, ficar certo, ó homem sensato? Ele se dirige a uma pessoa, interlocutor imaginário. E ele o chama de insensato. É a pessoa desprovida de bom senso, que não tem conhecimento das coisas de Deus. Ele faz no mesmo tom e na mesma linguagem que Jesus usou para repreender, por exemplo, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando Cristo falou, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo quanto Deus falou por meio dos profetas. Nécios e tardos de coração. Ou seja, o insensato, aquela pessoa que não entendeu aquilo que é mais básico, é o que Jesus estava dizendo aos discípulos em Emaús. Então, Tiago se dirige a essa pessoa e o objetivo dele é convencê-la. Né? Ele fala assim, quer depois ficar certo, ele quer convencê-la. E qual é o ponto que ele está defendendo para esse interlocutor imaginário? A fé sem obras é morta e inoperante. A palavra inoperante aqui, se fosse feita uma tradução literal, pode significar, talvez a tradução mais adequada seria vazio. A fé é vazia, que não opera nada, que é um vácuo. Porque Tiago tem em mente aqui, é o tipo de pessoa que fala muito e faz pouco. Muita aparência e pouco conteúdo. É aquilo que nós chamamos de lata vazia, né? Faz barulho, mas está vazia. Então, qual é o ponto para Tiago aqui? Ele deseja convencer aquele homem sensato de que a fé sem obras é inoperante, é vazia, não faz sentido. Então, é a argumentação dele. E já nesse primeiro ponto aqui, irmãos, pensando sobre isso, me veio à memória algo que a gente precisa levar em consideração como uma aplicação para nós.
a defesa da verdade exige coragem e amor. O que ele está fazendo aqui é basicamente levar adiante uma repreensão motivada por esse amor pela igreja e, ao mesmo tempo, a coragem de repreender suas deficiências. Então, a gente vive numa cultura herenicista, né? Que significa basicamente a paz a qualquer custo. Então, o indivíduo está concordando para não entrar em conflito, né? É a ideia da paz maldita, né? A paz que custa a verdade. Bem, mas Tiago não vai nessa direção, muito pelo contrário. Ele ama os irmãos, ele ama a verdade, ele tem coragem e ele então enfrenta a situação. Então, a omissão, ela é falta de amor e falta de coragem. Então, Tiago está fazendo essa repreensão, repito, porque ele ama a igreja, ele ama o seu Salvador, e ele, então, corajosamente repreende, até com palavras duras, né? Chamando esse interlocutor aí de insensato, chamando a fé de inoperante, vazia, inócua. Pois bem, pensando nisso, eu lembrei de um texto que o John Stott escreveu, salvo engano, foi o último livro que ele publicou na vida. O livro chama-se O Discípulo Radical. Nesse livro, Stott, na sua carta de despedida aos seus leitores, ele diz assim: se nos importássemos mais com a glória de Cristo e com o bem da alma humana, não seríamos capazes de suportar a corrupção do evangelho da graça. Então, aquele experimentado pastor, né, na sua carta de despedida, fala com sensatez, com segurança, sobre a correlação entre a glória de Cristo e essa atitude de repreender o erro, de defender a verdade. Há uma correlação. Então, quanto mais você amar a Cristo, quanto mais você conhecer a verdade do Evangelho, mais zelo você terá pelas coisas de Deus. Então, em nome do amor, né, muitas coisas estão sendo toleradas, negociadas, justificadas, mas não é o caso de Tiago, nem dos bons nomes no decurso da história da igreja. A gente precisa ter isso em mente. Tiago demonstrou coragem, porque não é fácil enfrentar o erro, muito menos aqueles que estão errados, né? Paulo a Tito diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Reitero, repreender não é fácil, mas é necessário. Quem poupa o lobo, sacrifica o rebanho. Então, precisa denunciar os erros com amor e coragem, mas é preciso fazê-lo. Então, é como se Tiago estivesse dizendo o seguinte, numa paráfrase àquele homem: homem tolo, você quer provas de que a fé sem obras é vazia? Não é fácil dizer isso a alguém, né? Chamar alguém de tolo, de insensato, mas Tiago faz isso. Homem tolo, você quer uma prova de que a fé sem obras é morta, é inoperante? E então ele vai agora, no segundo ponto, usar dois exemplos, Abraão e Raabe, dois exemplos de fé e obras. Então ele é um judeu, Tiago, escrevendo a judeus. Então, naquela ambiência, todos, eu digo todos aqui mesmo, todos eles conheciam a história de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, o pai da nação de Israel. Então, Tiago usa esse recurso cultural, digamos assim, para fundamentar seu argumento. É como se ele estivesse dizendo: vocês querem uma prova, eu vou dar. Eu vou usar o exemplo maior. Abraão, nosso pai. Observe o verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então Tiago faz uma pergunta, pressupondo que aquela audiência conhecia a história de Abraão, e ele menciona o episódio do sacrifício de Isaque. Qual é a história? Antes de prosseguir, ele diz Abraão, nosso pai. E a ideia de pai aqui é no sentido étnico, porque de fato Abraão é o pai dos judeus, né? Na linha do tempo, basta observar Mateus 1, verso 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então todo judeu tem essa linhagem, passando por Abraão, entre outros nomes, inclusive o Davi. Mas também
tendo em vista que aqueles judeus eram convertidos ao Evangelho, também tem a ideia de uma paternidade espiritual. Porque Paulo escreveu aos Gálatas, escreveu aos Romanos, dizendo que nem todos os israelitas são descendentes, são filhos espirituais de Abraão, mas aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, o novo Israel de Deus, que é a igreja, em alguma medida, nós somos os filhos de Abraão. Nós que cremos, tal como ele, na promessa de Deus. Dito isso, a questão que Tiago passa a apresentar é a seguinte: o que é que nós podemos aprender com esse patriarca, com esse gigante da fé chamado Abraão? Bem, qual é o começo da fé dele? A história de Abraão, há uma interseção, né, entre fé e obras. Deus chama um homem, Abrão, na terra de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, e ordena que ele deixe a sua casa, a sua parentela e vá para uma terra que o Senhor ainda há de mostrar para ele. E ele, então, faz esse caminho. Ele faz essa peregrinação. Lá na frente, Deus faz uma promessa a ele, de dar a ele um filho, a partir do qual uma grande nação seria formada. A mulher dele, Sarai, era estéril, não podia gerar filhos. Vocês conhecem a história? Abraão, depois, até por sugestão da esposa, se envolve com uma serva Agar, tem um filho com ela chamado Ismael. Aquilo gera uma série de problemas e conflitos. E Deus fez uma promessa que demorou 25 anos para se cumprir. Quando Abraão já não podia também gerar filhos, ambos já eram de avançada idade, nasce Isaque. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, o texto vai dizer que ele creu na promessa, creu na palavra de Deus. O garoto nasceu. Tempos depois, quando ele já era um rapaz, uma certa madrugada o Senhor procura Abraão, Gênesis 22, e diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas, vai à terra de Moriá e sacrifica-o no altar. Que duro, hein? Abraão sendo testado na sua fé. E ele vai, está tudo lá narrado em Gênesis 22. O texto vai dizer que ele sobe Moriá com o seu filho Isaque, e lá o menino, que era um rapaz, devia ter na casa de 17 anos de idade, diz: meu pai, quantas vezes nós já fizemos isso juntos? Eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, suponho que com lágrimas nos olhos, disse: Deus proverá, meu filho. E então ele amarra o filho. Nós podemos só conjecturar como foi isso, né? Mas diz o texto que ele amarra o filho. E quando estava para sacrificar Isaque, um anjo brada dos céus: pode parar, Abraão, porque agora sabemos que tu temes a Deus. É uma história de fé e obras. Bem, dito isto, qual é o ponto aqui? Nós temos duas linguagens empregadas no Novo Testamento para esse fenômeno chamado Abraão: um homem de fé e obras. O primeiro texto está em Romanos 4:2, quando Paulo vai ilustrar a justificação pela fé usando a figura de Abraão. Veja, se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Paulo está dizendo, não foi por obras. Paulo é um defensor da justificação pela graça mediante a fé. E nesse verso ele diz, olha, se ele foi justificado por obras, ele tem que se gloriar. Ou seja, o mérito é dele. A pergunta passa a ser, a justificação é pela fé ou pelas obras? Quando nós consideramos o contexto de Tiago e o de Paulo, concluímos que eles estão falando da mesma coisa, só de perspectivas diferentes. Abraão foi justificado pela fé quando creu na promessa de Deus. E a sua justificação foi consumada quando ele demonstrou verdadeira fé ao obedecer a Deus, mesmo quando Deus lhe pediu algo daquela natureza, sacrificar o próprio filho. E o autor de Hebreus chega a dizer que Abraão sacrificou Isaque no seu coração. Ele se dispôs a sacrificá-lo porque cria que Deus poderia ressuscitá-lo. É impressionante o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer. Mas qual o ponto? Veja aí os versos 2 e 9. Não, deixa eu citar o William Hendrickson, que é um comentarista que nos ajuda muito. Abraão foi considerado justo aos olhos de Deus porque confiou nele a ponto de preparar-se para sacrificar Isaque, o filho da promessa. Então percebam que são verdades que não se contradizem, mas que se complementam.
Abraão foi considerado justo aos olhos de Deus porque confiou nele a ponto de preparar-se para sacrificar Isaque, o filho da promessa. Portanto, Tiago não está defendendo a salvação pelas obras. O ponto que ele defende é que existe a fé morta, que não tem fruto, a fé inoperante, que é vazia. A verdadeira fé, tendo Abraão como exemplo, é esta fé. A fé que se evidencia através de obras. Por isso que ele vai dizer, não é essa fé somente que vocês estão dizendo que tem, não. É por obras. As obras vão dar autenticidade à verdadeira fé. Para citar dois versos subsequentes, os versos 22 e 23, vejam. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, a fé se evidenciou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, quando a gente vai examinar o texto com mais profundidade, olhando o contexto, dialogando com o Novo Testamento, repito, não há conflito entre Paulo e Tiago, não há conflito nas proposições doutrinais das Escrituras. Então, o que é que a gente aprende nesses dois versículos? A fé e as obras trabalham juntas, a fé é consumada pelas obras, isto é, o alvo é alcançado por meio das obras, e a fé, através das obras, confirma a sua autenticidade. Para citar mais uma vez o William Hendricks, ele diz assim, fé e obras não são idênticas, mas também não podem ser separadas uma da outra. São como a raiz e a planta, sempre juntas e ainda assim diferentes. Cada uma tem sua função, e apesar disso, as duas formam uma unidade. Isso é realmente muito interessante para nós. Vejam, quando a gente olha para essas passagens todas e examinamos a vida e o ministério de Jesus, os embates que ele teve com os escribas e os fariseus, que eram doutores e mestres da lei, mas que tinham um véu sobre a mente, que não conseguiam entender o espírito da lei, a mensagem, o coração. Ele diz assim no Evangelho de João, capítulo 8, verso 39. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Eles tinham orgulho disso. Abraão é o nosso pai, disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Não basta dizer no peito que é crente, que é batista, que é filho de Abraão. Vocês são crentes? Vocês são filhos de Abraão? Vocês são batistas? Façam as obras de Abraão. Mostrem, evidenciem. Irmãos, eu tenho dito e vou reiterar aqui. Existe uma coisa que é pior do que rejeitar abertamente o Evangelho. Porque quando o indivíduo recusa a Cristo, quando ele fecha publicamente, de forma explícita, seu coração para o Evangelho, ou até mesmo vai num estágio mais avançado de altivez, de blasfemar, de ridicularizar ou até perseguir a fé cristã, você identifica, está ali um homem, está ali uma mulher, perdido, perdida. Devemos orar e trabalhar para que essas pessoas possam ser transformadas pela misericórdia e graça de Deus. Agora, o risco maior e o perigo mais terrível é o auto-engano. E há muitos crentes no auto-engano. Muitos, muitos, muitos. Porque nasceram na igreja, no contexto de uma família cristã, porque frequentam, porque cantam no coral, porque conhecem os hinos de memória, porque ouvem a pregação, porque conhecem a história de Davi e de Sansão. Acham que são crentes. Examinai-vos a vós mesmos e vejam se vocês estão na fé. Paulo disse isso várias vezes. Percebam, o crente não deve ter dúvidas quanto à segurança eterna da salvação. O que Cristo fez é suficiente para a nossa salvação. Agora, a certeza da salvação, ela tem que ser confirmada por evidências. Evidências. E evidência são as obras. Pelos frutos conhecereis a árvore, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando por conta do tempo, ele vai usar ainda o exemplo de Raabe. E aqui um contraste muito curioso, porque primeiro ele fala sobre o pai da fé, e agora ele vai usar uma gentia, uma não judia, de caráter duvidoso, uma mulher que era uma meretriz, uma prostituta.
De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Então, existe uma grande diferença entre esses dois personagens no que tange aí ao histórico deles, né, a etnia, enfim. E não é por acaso que Abraão, pai da nação, agora é colocado aqui ao lado de Raabe, que Tiago qualifica como a meretriz. Um agudo contraste entre eles. Mas qual o ponto? Quando nós lemos a história de Raabe lá no livro de Josué, nós também concluímos que a mesma maneira com a qual Deus salvou Abraão, salvou Raabe. Ela creu em Deus e ela demonstrou por meio de obras. Tanto é que essa mulher é mencionada na carta de Tiago e na galeria dos heróis da fé. Veja o que é dito lá em Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Mais uma vez, as duas coisas estão presentes. Ela agiu pela fé. Como é que eu sei que ela era uma mulher de fé? O que ela creu? Porque o que ela fez, a ação dela, acolher os espias, a obra que ela produziu, como resultado da sua crença. Então, não foram as obras de Raabe que a salvaram, mas as obras dela evidenciaram que ela tinha sido alcançada pela graça. Isso é interessante. Poderia falar muita coisa sobre isso aqui, mas é muito curioso realmente como o evangelho não é para os bons. O evangelho é para pecadores. E aquela mulher realmente é um lampejo da graça naquele mundo de pagão, né? Entre os de Jericó, Deus salvou ela e a sua família. Bem, qual é a aplicação para nós? Suas obras não podem salvá-lo, mas suas obras revelam se você é salvo. Então guarde isso. Suas obras não salvam, mas revelam se você é salvo. Até uma canção sobre isso, um hino do cantor cristão. Orações não salvam, lágrimas não salvam, obras não salvam. É Jesus quem salva. Sim, as obras não salvam, mas revelam, repito, quem é salvo. E qual é a relação dessa realidade, dessa verdade, com o nosso contexto evangélico brasileiro? Nos dias de hoje, somos desafiados, mas não transformados, convencidos, mas não convertidos, ouvimos e não praticamos. E desse modo enganamos-nos a nós mesmos. Isso foi uma pregação de um homem chamado Vance Havner, um pregador do sul dos Estados Unidos, muito conhecido, infelizmente lá, né? Mas aqui pouco conhecido ainda. Então, a gente vive esse escândalo do comportamento evangélico, né? Há pouca diferença no comportamento ético, moral. Então a gente precisa acender uma luz amarela, porque uma coisa é o moralismo, né? Que é aquele verniz sobre o velho homem. Outra coisa é a moralidade, a ética, a decência, a honra, o caráter, a integridade. Nós precisamos ser homens e mulheres que exibam o bom perfume de Cristo, exalem bom perfume, exibam seu caráter. Tanto é que Paulo diz assim aos Filipenses: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse texto é riquíssimo também. Paulo vai falar aqui de irrepreensibilidade, sinceridade e inculpabilidade. Caráter inculpável, né? Bem, para citar mais um verso antes da gente ponto final. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Vamos repetir esse verso? Palavra de Jesus, todos juntos. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Bem, último ponto, serei breve. A fé sem obras é morta. E aí ele conclui essa série de argumentações. Primeiro ele diz que a fé sem obras é inoperante. Ele usa o exemplo de Raabe e Abraão e Raabe para mostrar que a fé ela deve vir acompanhada de boas obras. E agora ele sentencia, finaliza, conclui, dizendo, verso 26, porque assim como o corpo
sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele vai usar uma ilustração simples. O que é o ser humano? O ser humano, todos nós somos essa conjugação, essa nossa constituição é corpo e alma. Sinônimo aqui, espírito, essa é a ideia, corpo, espírito, corpo, alma. Bem, a morte é a separação do corpo e da alma. Uma pessoa morta teve essa separação, a alma já não está mais ali, só o corpo, sem vida. Então ele vai usar essa argumentação para dizer o seguinte: assim como um corpo sem o espírito está morto, uma fé que não tem obras está morta. Então, existe uma relação orgânica entre a fé e as obras. O verdadeiro salvo é alguém que tem uma fé viva, e essa fé viva vem sempre acompanhada de boas obras. Na verdade, eu diria, ele está falando aqui de binômios que estão presentes no Novo Testamento: pensamento e ação, oração e esforço, fé e obras. Nosso grande problema é que a gente separa o que Deus uniu. Não é uma coisa ou outra, são as duas. Você tem que ter uma reflexão, um pensamento, essa cognição. E ao mesmo tempo ser prático. Pensamento e ação. Oração. Tem que ter oração, mas tem que ter também o quê? Ação. Tem que ter fé, mas também tem que ter obras. Não é uma coisa excluindo a outra. São as duas como a linha do trem. São duas barras paralelas. Estão juntas, ao mesmo tempo são distintas. Fé e obras tem que estar ali, uma ao lado da outra. Então Tiago não suporta a profissão de fé que não vem acompanhada de vida transformada. As obras, percebam, obras, quando a gente pensa em obras, geralmente a gente pensa sempre no aspecto, como ele vai tratar aqui, é verdade, do socorro ao necessitado, né? Da caridade, da assistência. Envolve isso. Mas no caso de Abraão, obras e em muitos outros momentos da vida dos servos de Deus, obras significam atos individuais de obediência a Deus. O que é uma boa obra? Obediência à palavra de Deus. Então, quando você obedece a Deus, isso é uma obra de obediência. Agora, você é salvo porque obedeceu? Não. Você está demonstrando que é salvo porque obedeceu. Então, a grande dinâmica da vida cristã é entender essas duas verdades. Percebam. A religião meritória, ela tem um discurso muito atrativo. Por isso que muita gente está ainda engabelada na religião meritória. É basicamente o seguinte: obedeça para ser salvo. Faça por merecer. Toda religião tem a mesma base, é essa aqui, mérito. O evangelho não é isso. O evangelho é: você foi salvo, obedeça. Muda tudo, não muda? Não é obedeça para merecer. Você já é amado do jeito que você é, cheio de pereba. Agora demonstre afetos pelo seu Salvador. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é, se você guardar, eu vou te amar. Você já é amado, meu filho. Agora demonstre seu amor por mim. Como? Obedecendo. E eu vou encerrar lendo sobre um camarada na Bíblia que foi salvo pela graça e demonstrou imediatamente que foi transformado. E Jesus disse: ele foi salvo. Se Jesus disse que foi, quem vai dizer que não foi? Uma figura chamada Zaqueu, baixinho, de vida muito torta e complicada, mas que foi alcançada pela graça. Olha só o que Lucas diz. Lucas 19, a partir do verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E de fato ele era um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Que texto extraordinário. Era um pecador, tinha negócios espúrios, corrupção. Ele era o chefe da alfândega em Jericó.
Todos sabiam da fama dos publicanos, e ele não era um publicano como ele era o Arquetelones, ele era o diretor da Receita Federal de Jericó, enrolado da cabeça aos pés. O Senhor o salvou, e ele ficou encantado com o evangelho. Chamou o Senhor para a casa dele. E logo teve um gadareno para dizer: ele está almoçando, fazendo refeição com pecadores. E aí, o Zaqueu, que era amante do dinheiro, era um servidor de Mamon, agora alcançado pelo evangelho, disse: Senhor, eu vou doar metade dos meus bens. E se alguém eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei não exigia 4 vezes mais. Mas agora ele está dizendo o seguinte: minha vida foi transformada. Ter dinheiro é bom, mas não pode dominar meu coração. E o que Jesus? Qual é o diagnóstico de Jesus? Hoje houve salvação nesta casa. Este é filho de Abraão. E os judeus devem ficar muito chateados. Zaqueu demonstrou a salvação por meio de uma vida transformada. Obras evidenciaram a salvação daquele homem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que sejamos praticantes de boas obras para a glória do nosso Deus e Pai. Amém? Semana que vem vamos entrar no capítulo 3 e vamos tratar sobre um animalzinho que tem uma toca atrás dos dentes. Vamos falar sobre a língua. Vamos seguir na nossa série de estudos. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos encerrar. Senhor Deus, nós te louvamos por sua palavra. Não nos cansamos de te dar graças pelo privilégio de ter esse tempo como irmãos e irmãs, como família do Senhor, para ler e estudar a tua palavra com plena liberdade, buscando crescer para melhor te servir. Te louvamos pelo evangelho da graça, reconhecemos que não há mérito em nossa salvação. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da salvação. Ao mesmo tempo, essa salvação também transforma. Nossa vida tem que ser transformada diariamente pelo evangelho. Portanto, ajuda-nos a ser praticante de boas obras, obras que glorifiquem ao Senhor. Existem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Molda o nosso caráter, transforma nossas afeições, nossa mente, nosso ser, para que sejamos contados entre os herdeiros do pacto da graça. Naquele dia estejamos todos juntos diante de ti, do teu Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,